Fala pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui ao BMC Talks. Hoje eu estou aqui com o Fred, da Mirante Investimentos. Ele vai contar aqui a sua história no mercado financeiro, também os processos de gestão da Mirante e também dos principais cases que ele acompanha, inclusive uma BDR muito fora do radar dos principais gestores e analistas do Brasil. Então seja muito bem-vindo, Fred, aqui ao nosso bate-papo. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite do BMC. Vai ser um grande prazer falar com vocês aí, espero que vocês gostem da conversa. Obrigado. Vamos começar com a história da Mirante e também a sua história, ou seja, sua história no mercado financeiro, que é bem curiosa, depois, vamos começar com a sua história, depois a gente fala um pouquinho da história da Mirante Investimentos, para quem ainda não conhece. Claro, perfeito. Minha história com o mercado financeiro, ela começa em 2007, Eu sou mineiro, mas me formei em administração de empresas aqui na FEA-USP Ribeirão Preto. E em 2007 eu fui para São Paulo para me tornar sócio do pessoal da Perfin Investimentos. A Perfin estava começando com a figura do Ralph, do Beto, que estão lá até hoje como sócios fundadores. E eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, aprendi bastante lá. Cheguei lá em 2007, fiquei por 7 anos, quase 8 anos lá com eles. E foi muito bacana, aprendi muito e carrego um carinho enorme por eles até hoje com quem tem relacionamento. E saí de lá por uma questão muito simples, uma decisão pessoal. Eu vivia muito, como analista financeiro, eu vivia muito o mundo de planilha, o mundo de Faria Lima, de eventos, de conversar com os CEOs, fazer somente visitas às empresas. Eu senti uma necessidade enorme de aprender um pouco mais sobre gestão de negócio. E aí surgiu a oportunidade de empreender. Eu saí de lá para montar uma fábrica de batata pré-frita congelada, aí voltei para Araxá, um negócio do zero mesmo, aprendi bastante de gestão, de implementação de processo, tomada de decisão, a importância de você ter gente boa contigo para te ajudar num projeto ambicioso. E fiquei 2 anos trabalhando nesse projeto. Quando as coisas estavam encaminhadas, eu fui para conselho, e decidi voltar a fazer o que eu gosto, que é o que eu tenho prazer, que é alocar recursos e alocar capital meu e de terceiros. Então, eu digo que a Mirante ela nasceu de uma maneira muito natural, através de uma vontade minha com outros sócios que eu tive a felicidade de encontrar, e a gente estruturou a Mirante juntos, essa vontade nossa de alocar capital, de maneira inteligente, e fazer isso através de veículos que nos permitissem escalar. Então eu falo que no final do dia, o nosso fundo de equities aqui é um fundo que a gente aloca o nosso capital com um prazer enorme, e escala através de pessoas que têm afinidade de propósito, afinidade de valor, que entendem o nosso modelo de gestão e topam entrar com a gente nesse barco. Então, hoje, na parte de equities, que é onde eu estou diretamente envolvido com outros 2 sócios, nós estamos gerindo 70 milhões, mais ou menos 1/3 desse capital é recurso proprietário dos próprios sócios do negócio, e a gente tem também, e aí um pouco do aprendizado da época de Perfin, a gente tem uma área de Wealth Management aqui também, em que a gente faz uma gestão personalizada de recursos da liquidez das famílias, e aí a gente entende os objetivos de retorno, as necessidades, as propensões a risco de cada uma dessas famílias e desenha uma estratégia de longo prazo para gerir a liquidez. Nessa área a gente está com mais de 400 milhões também, e aí é uma plataforma que a gente diz aqui totalmente aberta, a gente se relaciona com todas as instituições do mercado, e tenta achar as melhores oportunidades de investimento para essas famílias que nos confiam a gestão dos recursos deles. Legal. E como que funciona? Legal. E como que funciona o processo de tomada de decisão? Você é um dos sócios, você toma a decisão sozinho ou você toma a decisão com outro sócio? Como funciona esse comitê para decidir no momento de você, do fundo, de vocês investirem em uma determinada ação ou não? Como funciona todo esse processo? É um processo muito natural aqui para a gente, porque, de novo, um dos meus sócios aqui, inclusive, foi meu sócio na Perfin durante 7 anos também. Então, a gente já trabalhou junto e já se conhece há muito tempo. E o terceiro sócio que está envolvido nisso também é um amigo, e a amizade acabou se tornando uma sociedade também. E são 2 pessoas com bastante experiência também nessa área de equities. Então, a gente definiu um modelo de gestão um pouquinho diferente aqui. A gente diz que não existe divisão setorial, não existe dono de case, no final do dia todo mundo acerta e todo mundo erra junto, porque a decisão para alocação dos recursos ela é uma decisão que tem que ser unânime, tá?
Então, como é que a gente conduz esse processo? Acho que todos nós aqui temos liberdade de gerar as ideias, né, e trabalhar em cima delas, sem qualquer tipo de preconceito no sentido literal da palavra. Então, a gente faz esse trabalho inicial, né, então, por exemplo, eu, Fred, decido estudar uma empresa, eu faço um trabalho inicial e depois eu chamo um comitê de investimentos, né, a gente tem comitês de investimentos recorrentes, pelo menos um por mês, ou eventualmente sob demanda, né? A gente chama esses comitês e nestes comitês a gente discute muito o aprofundamento daquela tese. Então, nesse primeiro comitê, eu trago um briefing e um resumo da tese daquilo que eu entendi. Mas é no comitê que eu chamo todos para participar do processo comigo, de entender profundamente aquele negócio, né? Então, no final do dia, são os três trabalhando ao redor de uma tese para tentar construí-la e desconstruí-la, porque a gente está o tempo todo também olhando pelo lado da desconstrução da tese, né? E aí, quando a gente vai analisar essa questão da tese, a gente fala muito dos pontos quantitativos, né, que são super comuns no mercado, a análise de balanço, a capacidade de geração de caixa do negócio, rentabilidade, né, retorno sobre o capital investido, são métricas que a gente considera, eu acho que isso o mercado de maneira geral também faz muito bem, mas o que a gente atribui um peso relevante aqui é na questão qualitativa dos investimentos, principalmente para entender um pouquinho, né, as barreiras de entradas e os diferenciais competitivos, né, mas sobretudo quem está por trás do negócio. E aí vem um pouco dessa minha vida de empresa de capital fechado, porque eu me lembro bem que a gente inaugurou a fábrica de batatas naquele período em que o Brasil teve 2 anos ruins de PIB, se eu não me engano, a presidente Dilma que estava conduzindo a economia, né? Tivemos 2 anos de recessão. E aí, quando você tem o teu dinheiro alocado num negócio e você vive um momento de recessão, você não tem o céu, né? Não tem o botão do céu para você vender, sair fora, esperar a coisa acalmar e voltar no segundo momento. Você tem que fazer dar certo. Você tem que pilotar e navegar naquele momento de turbulência e levar a empresa para ela sair mais forte, melhor ou mais estruturada, atravessar aquela tormenta e sair mais estruturada. Então, a gente passou a dar um valor enorme para quem está por trás do negócio, conduzindo ele, porque eu digo que no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer projeções futuras, né? E qualquer projeção que a gente vai fazer aqui, qualquer planilha, a única certeza que eu tenho é que nós vamos errar, né? Se a gente acertar, vai ser por sorte, né? Mas a gente precisa fazer para a gente entender um pouquinho o que está por trás da margem de segurança do nosso investimento. Mas, então, como a gente tem uma capacidade muito baixa de prever o futuro, no final do dia a gente precisa confiar muito em quem está por trás do negócio para, se qualquer coisa fugir das nossas previsões, das nossas estimativas, a gente ter certeza que tem gente competente para tocar lá. Então a gente gasta um bom tempo, e eu digo que é um bom tempo mesmo porque eu e os meus sócios, a gente procura conversar com bastante gente que se relaciona com aquele negócio, para entender um pouquinho mais quem são as pessoas por trás daquele negócio, como é que elas lidaram com situações de estresse em outros momentos, como é que a empresa passou por essas tormentas. E um segundo ponto que a gente considera bastante relevante é capacidade de alocação de capital, né? A gente diz que um bom negócio, ele é gerador de caixa, né? Agora, para ele se tornar um negócio melhor ainda, né, ele tem que pegar esse caixa e realocar taxas interessantes de retorno, de modo que você tem um compounding no teu investimento. Então, a gente precisa saber se esse management tem clareza quanto a essas capacidades de alocação de capital e se ele faz isso de maneira bastante diligente. Eventualmente, alguns cases podem não ter esse tipo de oportunidade, e não tendo esse tipo de oportunidade, eles certamente se tornam pagadores de dividendos, né? O que não pode é ter um excesso de caixa e alocar mal o capital. Então, o nosso processo aqui, ele é todo baseado em comitês, com essa liberdade de geração de ideias, mas sempre trabalhando em conjunto, os três, na construção e desconstrução da tese, para que a gente tenha, talvez, aí, uma visão mais consistente das empresas investidas. Tem um ponto que eu acho que é importante comentar, que é o seguinte: quando a gente fala
se você pedir para mim, né, falar, Fred, me explica por que o cara é bom, me explica por que você gosta desse CEO, por que você gosta desse CFO. Às vezes é muito difícil você passar questões qualitativas num PowerPoint ou numa discussão, numa reunião. Às vezes a pessoa precisa sentir, né? Então a gente faz questão de, nas reuniões com o management, a gente sempre alternar as pessoas ou irmos todos, de alguma forma, para ter esse sentimento e ver se ele é compartilhado por todos os sócios. Então, é mais ou menos assim que a gente conduz o nosso processo aqui, de maneira bem resumida. Legal. E pegando os fatores subjetivos, né, principalmente na parte de gestão que você comentou, na parte objetiva, que são os cálculos, né, as planilhas, como que você consegue balizar, dar peso para tudo isso? Né? Talvez uma empresa seja muito descontada em múltiplo, né, enfim, os números, mas talvez a sua gestão talvez não seja tão boa assim. Como que você coloca isso no peso e você seleciona, faz esse stock picking, né, no seu dia a dia aí, para você selecionar e colocar no comitê de investimentos aí da Mirante? Perfeito, perfeito. A gente aqui, como eu te disse, nós não temos preconceito. A gente para, olha e discute. Agora, nós não abrimos mão, de maneira alguma, de um bom gestor, de uma boa equipe por trás do negócio. Então, mesmo que o negócio esteja extremamente barato, dificilmente ele vai compor o nosso portfólio se a gente não sentir que por trás tem uma equipe muito boa. Porque é um negócio descontado. Sem uma equipe muito boa, ele pode se manter descontado, inclusive alocar mal capital e ficar ainda pior na frente. Então, condição principal, ter uma boa gestão por trás do ativo. Eventualmente, a gente pode ter ativos aqui que estão passando por um momento mais complicado de queda de barreira nas indústrias ou nos segmentos que eles estão atuando, mas se você tiver um management muito bom, ele vai saber fazer o movimento estratégico para, de alguma maneira, defender aquele, se ele não conseguir defender o mercado dele, ele tentar entrar em algum outro mercado para fazer uma composição de resultados, enfim. Então, por isso que eu falo, a gente não abre mão de um bom gestor. E aí a gente entra na questão quantitativa, né? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação quantitativa, a gente gosta muito de olhar a questão de retorno sobre capital investido, porque, de novo, a gente acha que a geração de valor futuro ela está muito nessa capacidade de alocar bem capital, né? Então, essa é uma métrica que a gente procura olhar muito em todos os nossos negócios, tem um peso relevante, e a gente tem aqui o nosso retorno mínimo exigido, né? Então, a gente faz sempre duas formas de avaliação do negócio. Tem uma método tradicional, desconto de fluxo de caixa, qual que é o valor que a gente enxerga para aquele negócio no fluxo de caixa, mas a gente reconhece que muitas vezes esse fluxo de caixa tem um peso da perpetuidade, né? E, de novo, no Brasil a gente tem uma dificuldade hoje muito grande de estimativas futuras, etc. Então, como o peso está muito na perpetuidade, a gente também gosta de olhar muito a tier de investimento. Quer dizer, eu vou entrar no papel nesse momento, num determinado valuation, vou carregar ele por 4, 5, 6 anos, que seja, e daqui 6 anos, se eu sair num determinado múltiplo, qual é o nível de retorno que eu tenho desse meu investimento? Entre entrada, dividendos recebidos e valuation de saída, né? São as duas métricas que a gente usa aqui, principalmente para analisar os nossos negócios do lado quantitativo. Legal, Fred. E como que você consegue, né, também colocar um cenário macro dentro da sua tese, né, quando a gente consegue ver aí o top-down junto com o bottom-up, que você acabou de dizer, como que você junta, né, o cenário micro com o cenário macro para definir a sua tese? Talvez eu imagino que talvez uma empresa seja muito barata, mas talvez essa empresa nesse setor, nesse exato momento, com uma pandemia, talvez não seja o melhor momento para entrar, né? Como que você encaixa esse momento macro junto com a sua tomada de decisão, Fred? Perfeito, perfeito. A gente aqui, eu acho que o macro ele é um coadjuvante no nosso processo de investimentos. Tá? Por que eu te digo isso? Porque não tem nenhum economista especialista em projeções aqui, né? A gente vai ter acesso às projeções dos principais bancos do Brasil, através dos quais a gente acessa via research, né? Entende um pouquinho o que são as perspectivas, e tenta materializar neste cenário previsto como é que as nossas empresas deveriam performar, né? Então, eu acho que a gente aqui dá um peso menos relevante ao cenário macro, no sentido de que ele é coadjuvante no processo. A empresa, tem muitas empresas com bons gestores que, mesmo em cenários desafiadores, vão conseguir navegar bem, vão conseguir se estruturar bem, né? E esse momento de pandemia é um exemplo claro disso. A gente tem algumas empresas no portfólio, né,
que a gente carregava antes da pandemia. Foram extremamente impactadas pela pandemia e continuamos investidos, porque a gente acredita que ao sair da pandemia essas empresas sairão melhores, maiores, mais fortes, né? E eventualmente a gente aproveitou o evento da pandemia, a volatilidade causada pela pandemia, entendendo que esse é um evento passageiro, para aumentar as nossas exposições nessas ações, porque a nossa margem de segurança aumentou bastante. Dado que a pandemia é uma janela curta, e a maior parte do valor dos ativos ela está principalmente na perpetuidade, se a gente entender que essa janela curta é uma oportunidade para comprar uma participação, aumentar a exposição dela dentro do nosso portfólio, certamente a hora que a gente tiver aí o reopening, né, que o mercado fala bastante, essas empresas vão performar bem. A gente viu um pouquinho disso no começo desse ano. No começo desse ano a gente viu bastante dois trades que estão muito famosos, né? O Reflation Trade, que é você ter exposição a empresas que vão sofrer, que vão surfar bem nesse momento de reflação, né? E o Reopening Trade, né? Que são as empresas que, num cenário de reabertura, devem ter uma recuperação de seus negócios, como uma BR Malls e uma CVC, por exemplo. Foram muito impactadas nesse processo de pandemia. Então, eu diria que é um coadjuvante nesse processo. A gente tem atenção na parte micro mesmo. Bacana, muito bom. E outro ponto, você estava falando muito da questão da gestão da empresa, né, do CEO, do CFO, que é a parte G ali do ESG. Eu queria comentar 2 pontos aqui, né, que já que você toca a parte da Asset aí junto com outros sócios, também a parte de Wealth, colocando essa pauta de ESG, né, os principais fundos, enfim, analista agora já há algum tempo já começando a olhar para ESG, tanto na parte de governança social e também na parte ambiental. Você tocou muito na parte de governança. E para a parte social e ambiental, né, 2 pontos, separando aqui por 2 perguntas em uma, né, Fred? Primeiro, na parte da Asset, né, como que você seleciona nessa métrica, e nas famílias, né, elas estão começando a olhar também o ESG, né, ou seja, estão começando a aceitar, né, essa métrica para os seus investimentos? Claro, claro. Olha, eu acho que essa questão é um caminho sem volta mesmo. Eu acho que, de certa maneira, enquanto a gente evolui como sociedade e passa por momentos como que a gente está passando, né, de ter que olhar para o próximo enfim, cuidar do próximo pelo momento que ele está atravessando, enfim, eu acho que essa questão de valorização do ESG, ele é um caminho sem volta. Então, nas empresas, de maneira geral, o que nós estamos vendo? Movimentos muito interessantes nesse sentido, e aí são poucas vezes, né, eu ouvia gente preocupada com a quantidade, por exemplo, de mulheres, a inclusão de mulheres em conselhos de administração, né, eu vejo isso hoje com muito mais frequência. Eu acho isso fundamental, porque eu acho que enriquece o processo de gestão, sem dúvida, né? Nas empresas nós estamos investindo, né? De maneira geral, todas elas têm iniciativas nesse sentido, e a gente sente que cada vez mais isso é parte da rotina, inclusive fazendo, em alguns casos, parte da remuneração variável dos executivos, né? A gente tem investimento em Natura aqui. Natura é uma empresa que há muito tempo faz isso, né? E faz isso de maneira muito natural. O que a gente gosta é isso. Eu acho que esse processo tem que ser natural, né? Ele tem que estar conectado de alguma maneira com o teu objetivo de negócio, né? A própria CVC recentemente tem falado muito que está olhando oportunidades de fomentar iniciativas locais de turismo, preservação, quer dizer, está muito vinculado ao negócio dela, né? Acho que tem que ser muito natural esse processo. E na parte das famílias aqui, a gente tem uma gestão segregada, tem outro sócio que conduz essa parte de wealth, apartado de nós 3, né? Mas as famílias, de maneira geral, têm buscado investimentos também dessa natureza, né? A gente tem visto bastante coisa na parte de energia, a gente tem visto bastante coisa na parte imobiliária, com este apelo também, principalmente ambiental, né? Quer dizer, conceitos de moradia que valorizam um pouco mais questões ambientais e de convívio. Então, assim, eu acho que, de maneira geral, isso tem permeado cada vez mais os nossos investimentos aqui. A gente faz questão de analisar nas empresas como é que elas estão conduzindo isso, se é feito de maneira responsável e se é feito de maneira natural, ou seja, se não é simplesmente para cumprir tabela, né? Eu acho que esse é o principal ponto.
Legal, bacana. Agora falando um pouquinho sobre o cenário pós-pandemia, como pode-se dizer, ou seja, uma hora a pandemia vai acabar, né, e tem diversos hábitos, né, e consumos de seus consumidores que talvez permeiam, né, um bom tempo aí, quando a gente está falando do varejo, da parte de omnicanalidade, enfim, na parte da indústria implementando a OSG também, acelerando esse movimento. O que você enxerga, além do que a gente está vendo aqui no dia a dia, né, na parte do varejo, da indústria, o que você enxerga, o que pode permear e o que isso pode agregar de valor para o acionista, né, que as empresas estão fazendo nesse exato momento, que eles perceberam durante a pandemia que estão implementando isso e pode gerar valor para o acionista ao longo do tempo, Fred? Claro, perfeito. Eu acho que a pandemia, se Deus quiser, a gente está mais próximo do fim dela, né? Eu acho que, conversando com os gestores das empresas, né, ela tem tornado as empresas, eu acho que ela aflora um pouco mais esse instinto de sobrevivência dentro desses gestores, né? E, de certa forma, aflora também o instinto de união para você ter uma cultura, né, na busca por atravessar este momento difícil. Como é que eu digo isso? Né? E aí, de novo, vou trazer também alguns exemplos, né? BR Malls, CVC, empresas que estão no nosso portfólio foram muito afetadas pelo momento da pandemia. Eu acho que, de certa maneira, essas empresas aprenderam a conectar de maneira mais efetiva, por exemplo, com seus clientes. Então, a BR Malls usou a pandemia para se aproximar mais dos seus clientes, entender um pouco das demandas e ver como equalizar para juntos atravessarem. Então, esse sentimento de que, olha, eu preciso de você e você precisa de mim, vamos trabalhar junto, eu acho super favorável, porque daí começam a surgir oportunidades de negócio para você melhorar a tua relação com o cliente e manter ele mais tempo dentro da tua base. Portanto, você aumenta, né, o tal do lifetime value dele dentro do teu negócio. Então, eu acho que o que eu posso perceber nas empresas é que elas buscaram novas maneiras de se conectar com seus consumidores, né? Novas maneiras de realizar transações, dando valor para aspectos talvez esquecidos no primeiro momento, e ao fazer isso estão aumentando, estão criando relações mais fortes que vão aumentar o lifetime value dos clientes dentro da própria plataforma. Então, por exemplo, da própria empresa, a BR Malls, né? A partir do momento que ela começa a resolver o problema dos clientes com um sistema de omnicanalidade, fala, olha, você não vai deixar de vender, você vai vender, nós vamos dar um jeito de viabilizar um processo de entrega, viabilizar um processo de coleta, quer dizer, eu vou tentar te ajudar, porque eu te ajudando, eu também estou valorizando o meu negócio. A própria CVC com os agentes de viagem, quer dizer, a turma está tomando mais uma pancada agora. Então, eu acho que esse momento as empresas estão aproveitando para fortalecer a relação. E fortalecendo essa relação, certamente se aumenta o valor do teu cliente dentro do teu negócio. Estou dando alguns exemplos só de empresas que foram mais impactadas pela pandemia, mas tem inúmeros outros exemplos aí que a gente pode falar um pouquinho também. Né? Por exemplo, a Klabin, que é outra investida nossa, né? Essa história do omnichannel, da digitalização, do e-commerce, a Klabin, ela surfa isso indiretamente através do business de embalagem, né? Que ela tem dentro dela. E ela desenvolvendo cada vez mais produtos adequados para esse tipo de transporte, para que o produto chegue ao consumidor final, mantendo as propriedades, etc. Isso é muito bacana. Eu acho que essa questão da digitalização de novas formas de você fazer transação é algo que vai ficar muito forte, e os gestores que souberem capitalizar em cima disso, reforçando essas relações, vão sair vencedores. Bacana. E quais as empresas que você observa, ou o setor que você observa agora, né, nesse momento de pandemia, no pós-pandemia, que você fica um pouco mais desanimado ou que você não queira investir nesse exato momento? Existe algum setor ou alguma empresa em específico que você prefere ficar de fora? Você fala, não, talvez isso não seja um bom momento, ou os preços já estão bem precificados, ao contrário no cenário um pouco mais otimista que você enxerga dentro da sua carteira. Existe algum setor ou uma empresa que você está com o pé atrás aí?
Eu acho que a gente, de novo, não tem setor ou empresa que a gente tem pé atrás, não. A gente procura sempre, de maneira muito sem preconceitos, olhar o que está precificado num determinado modelo de negócio. O que a gente enxerga hoje é que as empresas tidas como empresas de tecnologia, né, que se destacaram nesse momento de crise, até o começo do ano, agora elas cederam um pouco em valuation, mas elas estavam com valuations muito elevados, né, precificando teses de crescimento bem ambiciosas e desafiadoras. Podem eventualmente entregar, né, mas a margem de segurança para você investir num negócio desse, tendo em vista o que está precificado, é muito baixa. Então a gente procura se afastar desse tipo de negócio. Não significa que nós nos estamos afastando de tecnologia ou que nós estamos fechando o olho para as novas oportunidades que estão acontecendo. Como é que a gente gosta de enxergar a tecnologia aqui? A gente prefere investir em empresas que têm negócios sólidos, fundamentados, que geram caixa, que são consolidados e que têm dentro delas esse olhar para a tecnologia, esse olhar para a defesa da disrupção. Tá? Então, isso a gente gosta bastante. Por quê? Porque você tem ali uma empresa que, naquele business atual, ela tem um potencial de retorno e, além disso, ela pode exponencializar através de algum movimento disruptivo dentro do próprio setor que ela conhece muito bem, né? De novo, vários exemplos na carteira. Inclusive, a gente tem até uma empresa, um investimento em BDR, uma empresa mexicana chamada FENSA, né? A FENSA é um caso clássico de uma boa empresa, muito bem tocada, excelentes gestores, atravessou momentos bastante turbulentos na economia mexicana e ainda assim conseguiu crescer de maneira rentável, né? Ela tem lá o seu negócio, dentro do seu negócio a gente enxerga o upside relevante, mas o mais interessante, ela é uma empresa hoje que, através do seu negócio de comércio, das suas lojas de conveniência, por exemplo, ela tem 14 milhões de pessoas comprando alguma coisa na OXXO todo dia. OXXO é a loja de conveniência dela. Ela tem 77% do mercado de conveniência no México. O que ela está fazendo agora? Ela está usando essa conexão. A economia mexicana é uma economia muito baseada no dinheiro, então as pessoas usam a loja da OXXO para pagar conta, para pagar o Netflix, para receber o produto da Amazon que ela comprou no e-commerce. Ela está começando a desenvolver um super app, né? Pode destravar um valor monstruoso, é uma oportunidade espetacular se eles forem bem sucedidos nesse processo. Tem tudo para ser, porque eles são emissores de cartão, eles têm a relação com o cliente e vão, de certa forma, através desse super app, capitalizar pagamentos, digital wallet, entre outras coisas. É um caminho, essa empresa está ao começo desse processo, ela acabou de anunciar isso, mas, de novo, é uma empresa que tem um negócio bacana, uma oportunidade de retorno relevante nesse negócio dela, vamos dizer, legado, chamar de negócio legado, mas que está fazendo um movimento que pode destravar um valor monstruoso envolvendo tecnologia. Então, assim, não temos preconceitos, empresas de tecnologia respondendo objetivamente ter o negócio, tem valuations que a gente hoje acha que a margem de segurança é baixa, a gente prefere investir em tecnologia através das nossas outras empresas que estão olhando com carinho para essas oportunidades. Legal. E quem quiser aí conhecer um pouquinho mais, qual que é o ticker aí na bolsa para negociação da FENSA? A FENSA ela é uma empresa mexicana, o BDR FMXB34, tá? Esse é o BDR da FENSA. Mas é uma empresa gigante mexicana, é uma das maiores do México, né? Para você ter uma ideia, nessa parte de conveniência, ela tem 20 mil lojas de conveniência no México. É uma potência. A gente investe também através de BDR aqui, tá? A gente gosta desse modelo. Bacana. Então, vou falar agora dos cases aqui, Fred. Vamos começar aqui com um case que tem uma pegada mais ESG, né, que é a Cosan, né? Eu acho que a Cosan tem muitas linhas de negócio, diversas novidades também, né, que anunciaram aí, mas vou deixar para você contar, falar um pouquinho por que você decidiu investir em Cosan, né, por que Cosan e não Ultrapar, não BR Distribuidora, e qual é a sua relação com a empresa, enfim, se puder falar um pouquinho também de números, fica super à vontade.
Claro, perfeito, perfeito. De maneira bem objetiva, eu acho que o que a gente enxergou na Cosan é um pouco do que a gente já veio conversando. A gente gosta muito do time de gestão que o Rubens, na figura de controlador, conseguiu atrair para debaixo dos seus vários negócios que ele possui, né? A empresa deu inúmeras demonstrações de capacidade de alocação de capital e, inclusive, deu demonstrações de, em momentos que o capital não foi bem alocado, de achar uma saída para aquilo, desfazer, vender, enfim, desfocar daquilo, né, tirar o foco, tirar aquilo da frente e voltar a ter foco nos negócios principais da empresa. Então, eu acho que, historicamente, a Cosan vem fazendo movimentos em diferentes indústrias. Começou com uma empresa de açúcar e álcool, né, mas hoje é um dos maiores conglomerados brasileiros com atuação em distribuição de combustíveis, açúcar e álcool, na parte de distribuição de gás, através da Comgás, hoje Compass, né? Tem também negócios na parte de lubrificantes, e eu acho que a Cosan agora ela está saindo de um momento em que ela organizou o portfólio, né? Ela acabou de passar por uma reestruturação societária que melhora muito a questão do G, né, do ESG. Eu acho que simplifica, essa simplificação da estrutura societária da Cosan era algo que o mercado aguardava há muito tempo, né? Mas tinha um momento certo de fazer, enfim, sempre deixaram muito claro isso. Fizeram, agora a estrutura está mais simplificada e a gente acha que a empresa agora vai surfar um novo ciclo de crescimento, né? É uma empresa que tem uma geração de caixa muito forte, né? A gente, se você for olhar, né, cada um dos negócios, né, a Raiz em combustível fazendo quase 3,5 bi de resultado, né, a Raiz em açúcar e álcool 6 bi, Compass 2,5 bi, quer dizer, uma empresa que gera muito caixa. E eu acho que o Brasil, se a gente fizer bem o trabalho nos próximos anos, nós vamos ter uma oportunidade grande de ter bons negócios para alocar capital, por uma iniciativa do governo de trazer ativos para serem privatizados ou para serem capitalizados, né, de alguma maneira, e também por uma questão de investimento em infraestrutura, né? Por exemplo, negócio de ferrovias, né, que a Rumo, uma das empresas que a Cosan é dona, atua de maneira muito forte. Então, assim, o país vai oferecer essas oportunidades. A Cosan é uma empresa capitalizada, estruturada e que tem recursos para realocar, e sempre fizeram isso muito bem. Então, a gente acha que os próximos anos da Cosan tendem a ser muito positivos. Quando a gente olha os números hoje, a gente enxerga um upside relevante, precificando cada um desses negócios a múltiplos justos, né? A gente gosta de olhar cada um desses negócios. Tem um evento de um eventual IPO da Raiz, né? Já acho que essa semana saíram algumas informações do Reuters, dos jornais locais aí, falando por um valuation eventual de 100 bilhões de reais. Fora isso, você tem a questão das refinarias, você tem um novo marco do gás, que vai permitir uma expansão mais forte da Compass. A Compass já sinalizou que está usando ativos de gás da Petrobras, né? Então, quer dizer, a própria Rumo também tem bastante investimento para fazer em extensão de malha ferroviária. Eu acho que o ambiente é muito positivo para a Cosan realocar capital e conseguir crescer de maneira bastante rentável, né? O que a gente gosta muito da Cosan é uma nuance do Rubens. Se você perceber, o Rubens ele tem sócio, ele procura trazer sócios para todos os negócios que ele tem, né? De uma forma ou de outra, em algum momento ele traz sócios com ele para ajudar na empreitada. Então, quer dizer, na Raiz tem a Shell, na Rumo, em alguns momentos tiveram sócio também, lá atrás o Gavi, enfim, entre outras pessoas. Na MUV ele tem sócio também, ajudando a desenvolver o business plan. Na Compass a gente acha que ele vai fazer algum movimento, a gente não sabe se ele vem a mercado, se ele vai trazer algum sócio para a Compass. A gente acha que é do perfil dele trazer sócios que vão somar e vão ajudar
nessa capacidade de alocação de capital. Então, assim, eu acho isso muito bacana na Cosan, né? E aí eu acho que é um investimento unânime aqui que todos gostam e acho que tem essa oportunidade relevante de realocação de capital nos próximos anos. Legal, bacana. Aí, só para o investidor entender, Fred, como que a empresa ela consegue destravar valor com os 3 IPOs, né, que eles anunciaram que isso pode acontecer, né? Tanto a Raizen, que está mais próximo, né, que eles deram prioridade. No ano passado eles tentaram endereçar com a Compass, né, o mercado não estava, né, enfim, precificando isso, enfim, não aceitaram tão bem assim, recuaram, e agora estão preferindo a Raizen e depois a Moove, consequentemente. Esse movimento desses 3 IPOs, né, de forma subsequente, quanto isso pode destravar valor na Cosan? Qual que é a sua visão nisso e uma ótica mais de investidor? Claro, perfeito. Eu acho que a partir do momento que você vai construindo um conglomerado, né, o seu negócio vai ficando cada vez mais difícil de ser entendido. Né? Você gasta mais tempo para tentar entender cada um dos negócios da Cosan e ainda assim eu acho que tem bastante coisa ainda que só o tempo vai te permitir entender. Então, quanto mais negócios tem embaixo da empresa, eu acho que tem 2 desafios. Um, dos investidores entenderem e precificarem adequadamente cada um dos negócios. Tá? E tem um segundo desafio, na minha opinião, que eu acho que é o que deixa essa questão de realizar os IPOs mais simpática aos nossos olhos, que é o desafio de gestão. Né? Quanto mais você cresce como empresa, mais gente você tem que colocar remando no sentido que você gostaria. Né? Então, como permear isso num conglomerado do controlador para todas as suas subsidiárias. Né? E o fato de você fazer a listagem desses ativos, trazendo o mercado como sócio, e eu acho que é por isso até que o próprio Rubens também procura sempre trazer sócios para os negócios, você passa a ter gente que às vezes quer explorar um determinado negócio especificamente e vai te ajudar a olhar aquele negócio. E os gestores que estão diretamente ligados àquele negócio que está realizando, então pode ter um alinhamento de equity naquele negócio específico. Então eu gosto bastante porque você alinha melhor os interesses de quem está tocando e traz investidores para negócios específicos que podem te ajudar a conduzir ou criticar ou provocar reflexões no longo prazo das suas estratégias. Então, a partir do momento que ele faz isso, ao fazer os IPO das unidades, ele está alinhando a turma, ele está trazendo novos sócios e vai precificar melhor ativos, né, que hoje estão embaixo de um guarda-chuva, que às vezes o pessoal não sabe muito bem qual é o preço daquilo ali, como é que o mercado enxerga, se o mercado enxerga bem ou não. Então, um exemplo claro é a Raizen. Né? A Raizen ela tem um business de açúcar e etanol, eles até agora mudaram um pouco, né, a forma de reportar, e tem um business de distribuição de combustíveis. Né? E nós temos outras empresas, por exemplo, tem a BR Distribuidora, que é um play puro de distribuição de combustíveis. Né? Quer dizer, a Cosan tem que ter um prêmio para essa BR Distribuidora, se a gente assumir um prêmio de múltiplo para ela e jogar no EBITDA da Cosan, da Raizen Distribuidora, que nível de valuation que a Raizen vai ter? Né? Então é isso que o IPO traz. O IPO precifica e tangibiliza os ativos que estão embaixo de um conglomerado muito grande. E ao fazer isso, destrava valor. Exemplo claro é o Pão de Açúcar. Né? O Pão de Açúcar fez esse movimento recentemente. O açaí era um ativo que estava embaixo dele. Né? As pessoas não atribuíam talvez o devido valor ao açaí, ou atribuíam o devido valor ao açaí e não enxergavam tanto valor no Pão de Açúcar. Ao listar o ativo açaí, o Pão de Açúcar permitiu que investidores que gostam desse modelo investam somente nesse ativo, precifiquem ele melhor. E o que aconteceu? O Pão de Açúcar aos olhos dos investidores virou um ativo extremamente descontado, uma baita oportunidade de investimentos. Então, sozinho, o Pão de Açúcar negociava R$70, R$75 por ação. Né? A hora que ele anunciou o potencial IPO do açaí, ele começou a sofrer uma valorização. Hoje, se você faz a soma das partes, ele está valendo R$105, R$106, R$110 por ação. Ou seja, destravou o valor a partir do momento que tangibilizou aos olhos do investidor cada uma das oportunidades. Inclusive, o Pão de Açúcar é uma das nossas investidas aqui,
você comentou, né, a gente tem um pouquinho mais de açaí, um pouquinho menos de Pão de Açúcar, fruto até desse processo spin-off, mas é uma das nossas investidas, a gente enxerga bastante valor dos dois lados do negócio. Legal. E também teve um outro movimento também, Fred, né, a aquisição do Big, né, pelo Carrefour, né, e também tem outro player também, que é o Grupo Mateus. Né, alguns analistas, gestores, olhando essa aquisição, né, como uma possível proxy do valuation até do açaí, né, de acordo com o Pão de Açúcar. Como que você avalia essa aquisição do Big, né, e também o momento do atacarejo no Brasil, à medida também que a gente tem um outro player também recente na Bolsa, né, que é o Grupo Mateus? Você enxerga que esses players podem ser, né, eventuais concorrentes, podem incomodar o açaí, né, ao longo do seu pipeline de expansão, né, inclusive o Grupo Mateus expandindo em 40 lojas no ano, enfim, em alguns lugares até concorrendo com os mesmos lugares que o açaí está presente. Como que você consegue fazer uma avaliação de SWOT ali na parte de ameaças ali? Claro, perfeito. Eu acho que nesse jogo de varejo alimentar no Brasil não existe jogo fácil, né? Eu acho que o açaí já tem competidores relevantes no negócio dele, inclusive o próprio Atacadão tem uma execução muito positiva, entre outros atacarejos que tem no país, o próprio Grupo Mateus. Então, assim, eu acho que esse é um jogo que ele já é difícil há muito tempo. Não é o fato de ter um player listado ou não que vai tornar aquele processo, que vai ameaçar um pouco mais ou um pouco menos o negócio do açaí. E por trás disso, o que você tem que ter? Um bom gestor, de novo, a história do bom gestor aparecendo, né? E a gente tem muita confiança na capacidade de gestão de todo o time do açaí, né? Desde o Belmiro até outras pessoas que conduzem o negócio no dia a dia, né? Então, assim, como é que eu enxergo essa aquisição, né, do Carrefour comprando o Big? Eu acho que do ponto de vista estratégico faz todo sentido, né? E ajuda a mostrar a importância ou o valor que tem para um estratégico determinados negócios. Então, quando a gente pega o valuation que o Big teve e compara com uma operação standalone do Pão de Açúcar, e lembra, Pão de Açúcar tem pão, quando a gente fala de Pão de Açúcar, nós estamos falando da operação multivarejo de êxito e de uma operação de e-commerce lá fora, né, na França, Cenova. Eu acho que qualquer métrica de valuation que você olhar que o Carrefour pagou no Big, por qualquer métrica, o Pão de Açúcar vai estar descontado, né? E se você reparar em termos de tamanho, se eu não me engano, o Big e o Mateus são muito parecidos em EBITDA. Se eu não me engano, o Mateus fechou esse ano com um bi de EBITDA e o Big estava com 950 milhões de EBITDA, alguma coisa assim. E os valuations são muito discrepantes na bolsa hoje. Quer dizer, o Mateus tem implícito nele um crescimento maior, se eu não me engano, ele está valendo mais de 13 bi de reais no mercado. Então, quer dizer, os valuations dessa indústria estão muito discrepantes. Eu prefiro estar num player que tem uma penetração muito bacana, no Brasil todo, tem posição de liderança, tem dominância, tem execução, né, a um valuation descontado. Qual que é o grande desafio por trás do Pão de Açúcar standalone, né, ou seja, operação multivarejo Brasil? Melhorar a rentabilidade. Eu acho que essa é uma empresa que precisa e está, né, se movimentando nesse sentido, melhorar o retorno sobre o capital investido do negócio Brasil. O negócio êxito roda muito bem, a gente vê bons retornos lá. A Cenova, a gente olha como a cerejinha do bolo, eles têm feito um trabalho bacana de crescimento lá fora, e tem a discussão de eventual listagem dela, ou relistagem dela, né, follow-on e tal, então pode destravar um valor importante, mas eu acho que o desafio do Pão de Açúcar é esse. Agora, do ponto de vista de competitividade no açaí, que é a segunda parte da tua pergunta, a gente acha que o açaí, ele executou uma estratégia de crescimento muito forte nos últimos anos, sem comprometer margem, ao contrário, melhorando a produtividade de loja, melhorando o retorno sobre o capital investido. E a gente acha que ainda é possível fazer isso. E a velocidade com que ele vai crescer, certamente ele vai se tornar um dos maiores, ele já é, mas vai aumentar, né,
a tua posição como um dos maiores varejistas de alimentos do Brasil. A gente olha para o açaí aqui, guardadas as devidas proporções, né? A gente enxerga a história e olha um pouquinho para a história do Costco lá fora, né? O Costco, ele sempre foi um cara que ele carregou durante um período, né, uma orientação para o cliente muito forte. Então, ele sempre colocou o cliente em primeiro lugar, o cliente como centro, e cresceu o negócio com esse mindset, né? E aí ele foi se tornando cada vez mais relevante nesse business. Quanto mais relevante você é, mais poder de barganha e a escala te traz algumas vantagens competitivas. Eu acho que assim, o açaí ele vai continuar o crescimento dele, quanto mais ele cresce, mais relevante fica nessa indústria, e mais ele defende sua capacidade de perenizar o negócio. Importante acompanhar a alocação de capital, ou seja, se a abertura que ele está fazendo, se as aberturas são saudáveis, se o capital investido está retornando para o investidor a taxas atrativas. Esse é o principal ponto. No momento em que você tem a competitividade atuando de maneira mais forte, certamente a gente começa a ver retornos decrescentes. Não é isso que nós estamos vendo até agora. Não é isso que a gente acredita pelos próximos 3, 4 anos. Então, na hora que os retornos começarem a tornar decrescentes, aí provavelmente você tem um problema de competitividade mais forte. Legal. E qual que é a importância da digitalização hoje, né, em termos de receita, lucratividade da companhia, no Pão de Açúcar, né, e também ao longo do futuro, né, ou seja, o Pão de Açúcar vem fazendo diversas parcerias, né, com diversos players aí na parte digital. Você pode contar um pouquinho mais sobre isso, esse play aí de crescimento na parte digital, a gente fala de sticks, enfim, do app, o que isso, além do que já acontece, né, hoje, qual é a margem de contribuição para a receita e para frente, quanto que você enxerga que isso pode ser relevante, né, para o crescimento tanto do açaí também do Pão de Açúcar? Tá, perfeito. Eu acho que essa questão da digitalização, como você falou, é uma questão fundamental em todo qualquer negócio que lida com varejo, né, que lida com o comércio, com o consumidor final. A gente, até o próprio Pão de Açúcar não dá muita informação a respeito, né, mas ele tem tomado algumas iniciativas bacanas no sentido de abrir as plataformas, quer dizer, abrir o James, né, ele está ficando cada vez mais parecido aí com o iFood, né, vamos falar assim, tá. Tem notícias no mercado de que ele está buscando capitalizar um eventual sócio para o negócio. Ele está adotando uma postura de marketplace, trazendo categorias como vinho, trazendo categorias como brinquedos, trazendo categorias para dentro do ambiente de negócio, do ambiente da plataforma de comércio do Pão de Açúcar. Então, quer dizer, os movimentos estão acontecendo, né? A gente tangibiliza isso nos nossos modelos, de certa forma, em crescimento, e o crescimento traz melhoria de produtividade de maneira geral, portanto, você tem alguma alavancagem operacional, mas nós não temos exatamente uma modelagem específica para o business de e-commerce, até porque a própria empresa não abre. A gente acha que é parte do processo para você defender seu território, você precisa estar envolvido com isso, é o futuro das relações e das transações com o cliente, tem que envolver uma penalidade, e, ao mesmo tempo, é algo que vai, certamente, trazer mais produtividade ao negócio. Então, assim, de maneira geral, é como a gente enxerga o e-commerce, né, ou o comércio eletrônico dentro do Pão de Açúcar. Um negócio super relevante, a gente fala muito de digitalização e a gente conversa com bastante gente aqui. Qual que é o grande ativo, né, que a gente enxerga nessa história do comércio eletrônico? É você capturar o cliente, né? É você ter a relação com o cliente, e a partir dela você explorar um ecossistema. Por isso que as pessoas estão falando que cada vez mais a venda, o financeiro e a mídia estão andando juntos. Eu preciso ter a tua atenção. Como vendedor, eu preciso capturar a atenção do cliente. E capturando a atenção do cliente, eu ofereço para ele um produto financeiro, eu ofereço para ele, de repente, até pensando em um produto de investimento, um produto de saúde, e eu ofereço mídia, eu vendo mídia para as empresas que querem vender e ofereço isso porque eu tenho a atenção do cliente, né? Então, a atenção é super importante. E eu acho que no business de supermercado, se você olhar movimentos recentes de Magalu, Mercado Livre, essa turma está entrando mais agressivo no negócio de supermercado.
por um motivo, na minha opinião, porque o supermercado tem recorrência. Isso é um baita de um ativo, né, quando você quer ter uma relação frequente com o cliente. Por que o iFood, um aplicativo que todo mundo adora, olhando, né, como investidor, por que todo mundo acha que o iFood é um negócio muito interessante? Porque quantas vezes por semana você entra no iFood para pedir comida? Você tem uma recorrência muito grande de entrada no aplicativo, e é isso que Magalu, Mercado Livre, Amazon, é isso que eles gostam, de recorrência. Porque uma vez que você está recorrentemente olhando para mim, eu consigo te oferecer coisas e eu consigo tentar capturar um pouco mais, ou fazer uma nova venda, melhorar o ticket. E eu acho que o supermercado oferece isso. O movimento da Amazon no Whole Foods, né, vem muito nesse sentido. Olha, eu recorrentemente estou abastecendo a minha geladeira, abastecendo a minha despensa. Não preciso entrar lá. Já que eu estou lá dentro, eu tenho a atenção desse cliente, poxa, deixa eu capitalizar isso da maior forma que eu puder. Entendeu? Então, por isso que eu acho que esse business de supermercado, olhando de maneira estratégica, ele tem um papel importante nessa questão da omnicanalidade, da digitalização, porque ele vai gerar essa recorrência necessária para você capitalizar outras coisas. Estou falando demais, você me conhece. Tranquilo, o pessoal gosta de escutar, é um prazer aí, Fred. Agora, falando um pouquinho assim, sobre os riscos, né? Qual que é o risco de se investir, né, num setor aí de atacarejo, principalmente está comentando aqui no Brasil, mas voltado a Pão de Açúcar, né? E também, né, olhando para esse cenário de auxílio emergencial, né? Isso pode ser benéfico agora para o Brasil, quando chegou no ano passado, a gente também teve essa passada de auxílio agora também, né? Isso pode ser mais um vetor para crescimento, falando de consumo aqui no Brasil. Qual que é o seu cenário agora para o comecinho do ano de 2021? Sem dúvida, eu acho que o auxílio emergencial ajudou o balanço de muitas empresas ano passado, principalmente as empresas de bens de consumo, né? A saída dele trouxe uma desaceleração nas vendas. Eu acho que no caso específico do açaí, do atacarejo, como você tem muita loja nova, muita loja em processo de maturação, você sente menos esse efeito, né, no momento em que sai o auxílio emergencial, mas de qualquer maneira ele tem um peso importante. Então, como é que eu vejo, né, especificamente nesse business aí que você perguntou de atacarejo? O auxílio emergencial, ele supriu a saída do food service. Porque lembra que o atacarejo, ele é um negócio de abastecimento para algumas famílias, né, e ele é um canal bem fundamental para o food service. O que aconteceu ano passado, isso o próprio Belmiro comenta. O food service saiu um pouco de cena e as famílias entraram abastecendo, usando os vouchers para se reabastecer. No momento em que a gente tiver o fim da pandemia e a gente, esse novo voucher terminar, certamente o food service começa a reabrir e ele começa a voltar para o atacarejo, e aí ele supre vamos dizer, esse vácuo deixado pelo fim do auxílio. Então, de novo, o auxílio sim impacta positivamente, a saída dele deve culminar com a volta do food service, e esse efeito pode ser compensado dentro do negócio de atacarejo e até dentro do próprio negócio do supermercado também. Legal. E os riscos, né? Existe algum risco para investir nesse setor? Claro. Quais são os principais que o investidor precisa ficar de olho aí antes de investir? Sem dúvida. Eu acho que tem alguns riscos, sim. Eu acho que o risco de uma economia em desaceleração, né? Eu acho que nós estamos num momento de Brasil, um momento chave, em que a gente precisa conduzir algumas reformas importantes para colocar o Brasil num trilho sustentável, para que a gente tenha aí consiga atrair investimento estrangeiro, para que a gente consiga melhorar a produtividade da economia, né? Então, quer dizer, a gente está num momento super importante. Se a gente não conseguir implementar esta agenda, provavelmente nós vamos sentir muito, e aí, sentindo muito, a gente pode ter uma desaceleração econômica é desemprego é queda de renda é menos consumo, né? Então, acho que esse é um ponto importante, apesar de ser bastante defensivo porque é alimento, está vinculado à questão econômica muito forte.
Outro risco que a gente enxerga, né, é a própria alocação de capital, ou seja, cada loja nova que você abre, você tem que ter, ela tem que performar de determinada maneira para você ter o teu retorno sobre o capital investido atrativo, né, num nível atrativo. Então, a má alocação, você errar na abertura, você tem que voltar atrás, fechar a loja, errar em conceito, né, isso também é outro risco super relevante. E, óbvio, também tem sempre, a gente sempre mapeia e gosta muito de olhar o risco de management, né, ou seja, como é que essa turma está alinhada. Então, a gente vê com muito bons olhos, de novo, a listagem do ativo, porque você começa a alinhar melhor as pessoas que estão embaixo, né, através de programas de stock option, etc., para que essas pessoas carreguem e fiquem ali por períodos mais longos e possam desenvolver o business plan, né. Mas eu acho que são os principais riscos que eu vejo no negócio aí. Legal, Fred, muito bacana o nosso papo, destrinchando aí o setor de varejo, também a parte de combustíveis aí com a Cosan, e também uma BDR pouco conhecida aí pelo mercado. Muito obrigado pelo bate-papo, sempre será um prazer receber você e todo mundo aqui da Mirante Investimentos. Deixa aí um grande abraço para todo mundo, viu? Obrigado, a gente muito agradece a oportunidade de falar com vocês, e é uma pena, a gente tem bastante coisa para falar, a gente fala um pouquinho de cada negócio aqui, mas fiquem super à vontade, a gente pode marcar outras oportunidades, vai ser um grande prazer sempre estar com vocês aí para discutir sobre investimento, que a gente faz isso com prazer danado. É isso aí, muito obrigado. Esse é o BMC Talks, né? A BMC, a sua TV do mercado financeiro, sempre atualizando todo mundo, levando grandes gestores e analistas aqui no BMC Talks, também disponível, né, também no YouTube e também nas maiores plataformas de podcasts. Muito obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Mais uma vez, obrigado, Fred, e todo o pessoal da Mirante Investimentos. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço, um abraço e parabéns pelo BMC Talks aí. Muito bacana. Obrigado, até mais. Tchau!